Olá! A partir de hoje, a GRE Sertão Mossoró Ipanema Arco Verde passa a compartilhar neste canal uma série de vídeos voltados ao planejamento de trabalho com as unidades curriculares pertencentes às trilhas do novo ensino médio. Teremos vídeos voltados tanto para as unidades curriculares obrigatórias como para as unidades optativas. Para começar, serão apresentadas neste vídeo propostas para a unidade curricular obrigatória Histórias em Quadrinhos e Cientirinhas. A unidade curricular Histórias em Quadrinhos e Cientirinhas, ela está inserida na trilha de comunicação, né? E ela traz como objetivo identificar, explorar e estudar as produções da linguagem comunicativa, relacionando-as a tempos distintos e produzindo novas formas de representar essas expressões. A unidade curricular está inserida em dois eixos: a investigação científica, em que o aluno será capaz de investigar e analisar a organização, o funcionamento, né, os efeitos de sentido dos enunciados e discursos, materializados nas línguas e linguagens, situando-os no contexto socio-histórico-cultural de um ou mais campos de atuação social, considerando o gênero textual em evidência. É possível também trabalhar à luz de processos criativos, em que o aluno será capaz de reconhecer e elaborar produtos ou processos criativos por meio da fruição, de vivências e reflexão crítica, representados nas histórias em quadrinhos, ampliando o repertório, né, para seu domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos das línguas. A ementa da unidade curricular HQs e Cientirinhas possui os seguintes aspectos: análise da estrutura composicional de gênero de histórias em quadrinhos, né, abordando o plano de imagem, a relação entre cinema e quadrinhos, as tipografias, os tipos de reprodução de imagens, produção de layout em versões digitais, né, ou não, construção de personagens, espaço e montagem. É possível também trabalhar a investigação dos efeitos de sentido representados por imagens estáticas e em movimento, né, que são abordadas as legendas, também os tipos de balões e de letras, as onomatopeias, as metáforas visuais, etc. Né? Então, o aluno poderá reconhecer o gênero, né, a HQ enquanto gênero, né, a partir do processo criativo de fruição e de reflexão crítica. É possível que ele amplie o seu repertório linguístico e lexical considerando este gênero em evidência, né? Produzir HQs, né, em formatos diversos também faz parte da ementa, em que ele pode, numa perspectiva mais prática, produzir mangás, tiras, fanzines, revistas em quadrinhos, novelas gráficas, webcomics e muitos outros, por meio justamente dos recursos multissemióticos. Então, vamos objetivar essa ementa a partir de sugestões semanais de trabalho com a unidade curricular de Histórias em Quadrinhos e Cientirinhas. Para começar, é possível trabalhar as diferenças entre as linguagens, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, podem ser apresentados os conceitos de cada uma e o que as diferenciam. Como sugestão, eu menciono o poema Autobiografia de Fernando Pessoa, por conta da criticidade que ele traz. Então, já é um exemplo de linguagem verbal. Para a linguagem não verbal, podem ser explorados os quadros, né, do Abaporu, da Mona Lisa, do Menino que Chora, né, também pelo teor crítico que eles apresentam. Voltando para a questão mais mista, eu sugiro o Gibi da Mônica, em que vocês podem incentivar os alunos a perceberem as diferenças, né? Associando aos demais tipos de linguagem, podem ser trabalhadas as mensagens que esses tipos de texto trazem, as características abstratas, os sentimentos, as emoções que cada uma apresenta, né? E por meio
desse conhecimento, numa semana seguinte, é possível dividir a sala em grupos e trabalhar os 3 tipos de linguagem numa perspectiva rotativa. Então, é o que eu sugiro, por exemplo, nas semanas seguintes, o estudo por meio da rotação por estações. Então, você pode organizar a sala em 3 ambientes, né, de modo que será possível haver a interação da sala com os expositores de cada grupo, né? A plateia, inclusive, poderá propor questionamentos. Então, para isso, é possível organizar, né, os 3 grupos, né, cada qual responsável por um tipo de linguagem, dessa maneira. Então, a rotatividade fica bem estruturada. Na semana seguinte, é a vez de trabalhar o gênero narrativo. Então, pode ser trabalhado o conto, a fábula, a lenda, a narrativa de aventura, a narrativa de ficção científica, a narrativa de enigma, a novela fantástica, o conto parodiado, inclusive no subsídio que está sendo levado em questão, né, pode-se verificar as diferenças e os conceitos de cada um desses gêneros. Aí, você, professor, poderá solicitar aos alunos que pesquisem, né, um desses tipos para uma roda de conversa na aula seguinte. Ele pode pesquisar um conto, uma fábula, né, para exposição na aula seguinte. Será a vez da roda de conversa. Então, de que forma essa roda de conversa pode ser articulada? Leve os alunos para uma área externa da escola, já que há o processo criativo como um dos eixos, então é a vez de colocá-la em prática, né? No pátio da escola, numa quadra, né? À sombra de uma árvore, né? Então, isso poderá facilitar o dinamismo do momento, né? Então, você pode solicitar a exposição oral do texto, né, de alguns alunos, a depender, você pode até fazer um sorteio para eles fazerem a exposição, e poderá haver a exposição, né, inclusive a mensagem que o texto passa, né, para assim, explorar o posicionamento crítico que ele tem a partir da leitura que ele teve do texto. Então, você pode solicitar que o aluno, inclusive, contextualize a sua narrativa com algo da sua realidade, alguma vivência que ele teve. Então, você pode questionar, por exemplo, se ele conhece alguém que passou pela mesma situação do seu conto, do seu texto, ou algo parecido, né? Na semana seguinte, é a vez de entrar nas histórias em quadrinhos, onde serão abordados os aspectos históricos, os conceitos-chave dos tipos de histórias em quadrinhos, HQ, mangá, gibi, e aqueles outros que são citados na ementa. Para facilitar nisso, né, alguns subsídios que entrarão nessa questão histórica e também na tipologia dos gêneros pertencentes às histórias em quadrinhos. Nas semanas seguintes, será a vez de entender as características que essas histórias possuem. O balão, a figura, a onomatopeia, a elipse, a página, a narrativa. Então, é a vez de explorar para os alunos, por exemplo, por que de alguns balões serem com aquelas bolinhas de pensamento que são usados apenas para linguagem pensativa. Estimule aí a questão da criatividade e quando ele for criar mais à frente a sua história em quadrinho, ele já vai saber que tipo de balão poderá ser utilizado, né? Poderão ser explorados também a estrutura e a linguagem das histórias em quadrinho, né? O cartoon, a charge, a tira, o webtoon, os quadrinhos orientais, para facilitar a apreensão, né, dos mangás, e a estrutura, né, onde serão vivenciados o humor, o drama, a ação, o terror, o romance histórico, né? Então, há subsídios que facilitarão nessa compreensão. Na semana seguinte, é a vez de entrar na linguagem das HQs. Então, é possível trabalhar a variação linguística de cunho lexical para verificar o vocabulário, né, encontrado em cada um dos balões, né, no caso, para entender melhor
a questão social e a questão regional, que também podem ser explorados numa perspectiva fonética. Você pega, por exemplo, as revistas da Turma da Mônica, que possuem uma diversidade linguística bem acentuada, sobretudo do ponto de vista fonético, né? Então, entra também a pontuação e os sites que servirão de subsídios estão também disponíveis para vocês. Na semana seguinte, é a vez da relação da arte com as HQs, uma vez que no perfil docente, né, disponível para ministrar as orientações referentes à unidade curricular em questão, há também o professor de arte, que faz parte, né, da área das linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, é o momento de verificar a relação da arte com as HQs, as linhas, as formas, as cores, os estilos. É também possível estudar os artistas, né, autores das HQs, né, para verificar o que os inspirou nessa criação. Há subsídios aí que poderão auxiliar nessa questão. Na semana seguinte, é o momento de trabalhar a perspectiva sociocultural das HQs, de modo a explorar os valores socioculturais que elas possuem. E aí, né, é possível comparar, por exemplo, as tirinhas da Turma da Mônica, já que foram muito abordadas em semanas anteriores, com outras tirinhas. Tem a vez de verificar, por exemplo, as HQs do Mickey, da Mafalda, de H. O Horrível e do Garfield. Será que há uma diferença, inclusive crítica, né, encontrada em cada uma delas? Então, algumas temáticas podem ser exploradas mais a fundo, como o preconceito racial, o preconceito linguístico, o preconceito cultural, o social, né, a questão das diferenças entre classes sociais. Há subsídios para vocês encontrarem essas tirinhas e também algumas formas para analisá-las, né, de maneira mais efetiva. Na semana seguinte, chegou a vez de entrar nas cientirinhas. Qual é a relação de ciência com HQs? E aí é a vez de apresentar para os alunos a divulgação das pesquisas científicas já realizadas, utilizando as HQs como subsídios. E os sites que estão disponíveis poderão auxiliá-los na leitura e na divulgação para os alunos, em que podem ser trabalhadas partes dos textos que estão aí, para que eles exponham o seu modo de ver, né? Uma leitura mais apurada, né? Para prepará-los para os momentos seguintes. Nas semanas 13 e 14, né, é a vez de trabalhar, já que falamos muito da questão da cidade, né, os valores socioculturais, sobretudo voltados para a religiosidade e para a diversidade. Então, podem ser promovidas discussões sobre o conceito de valor, o valor social, o valor cultural, a religiosidade, a diversidade, né, associados, né, claro, à ciência. Então, já que temos um grupo de alunos das mais variadas regiões, né? Então, um público diversificado que contempla índios, quilombolas, ribeirinhos e também da zona urbana. Então, há subsídios para que esses valores sejam explorados e eles exponham cada um dos valores que eles acham corretos para seguir. Então, uma sugestão é pesquisar pessoas na rua, na sua região, né, na sua tribo, no seu sítio, no seu distrito, pessoas que seguem determinados aspectos culturais admitidos na sua religião. Então, por exemplo, em 10 casos é possível fazer essa pesquisa, né? Há um subsídio do YouTube que poderá auxiliar nessa questão. E na semana seguinte vem a atividade em grupo, para que se faça um estudo quantitativo e qualitativo. Aí estamos retomando ao eixo da investigação científica, em que será possível observar os resultados da pesquisa que os alunos fizeram. Então, poderá ser
explorado o número de pessoas entrevistadas e quais as religiões frequentadas, a católica, a umbandista, a evangélica ou outra qualquer, ou nenhuma, e verificar se os aspectos culturais mencionados, né, são compartilhados por mais de uma religião, se há alguma diferença entre elas, né, e assim por diante. Na semana 16, entra a orientação para a construção das HQs, né, como apresentar elementos fundamentais para construí-las. Há um subsídio que poderá auxiliar nessa questão. E alguns sites para que as HQs sejam construídas de modo mais dinâmico, né, utilizando sites cujas orientações podem ser encontradas nos sites que estão disponíveis. Nas semanas 17 e 18, será o momento de serem formados grupos, né, com uma temática afim, né, uma pesquisa que fundamente essa temática, né, uma temática social, uma temática urbana, né, para que eles elaborem a HQ. E aí a culminância vem nas semanas finais, em que cada grupo poderá expor sua HQ, mencionando o enredo, os personagens que foram mencionados, as características físicas e psicológicas, influências estéticas, o viés social, o foco narrativo e o propósito da sua HQ. Então, com essas atividades, será feita a culminância, né, da unidade curricular Histórias em Quadrinhos e Cientirinhas, né? Então, é isso que pode ser proposto nessa unidade curricular e muitas outras coisas, porque aqui são apenas sugestões, podem ser acrescentadas a depender do interesse do professor e, inclusive, em comum acordo com os interesses e as condições de trabalho disponíveis para o aluno. Muito obrigado e até o próximo vídeo.